Catarina Krill, Soraya Montenegro ou Paola Bracho. Os vilões das novelas mexicanas são absolutamente inesquecíveis. Esses personagens perduram no imaginário popular por anos, seja nas reprises das novelas, em cortes de vídeos no YouTube ou simplesmente num meme. Mas quanto tempo leva para um vilão ficar inesquecível? E quais vilões da nova geração têm potencial para serem recordados por anos a fio? Descubra no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Vou me transformar num verdadeiro vilão de novela mexicana se você não fizer sua parte para o nosso canal crescer. Então deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada do que é postado por aqui. A gente sabe o quanto o público ama um grande vilão de novela mexicana. Ambiciosos, inescrupulosos, mentirosos e obsessivos. Com eles não tem tempo ruim quando o negócio é aprontar. Até por isso, são personagens recordados por décadas a fio, tamanha sua popularidade. A gente citou alguns nomes no início do programa, mas a gente sabe que a lista é extensa. Mas e a nova geração do mal? Será que dá para dizer quais vilões vão ser lembrados daqui 10 ou 20 anos e ainda por cima serão classificados como inesquecíveis? Vou te dizer, não tenho bola de cristal. Não dá para saber. Olha só o quanto o consumo de televisão e telenovelas mudou, por exemplo, da época da trilogia das Marias para cá. Tanto que eu aposto que muita gente conhece, por exemplo, a Soraya Montenegro por conta dos memes. Sim, a vilã interpretada pela Itati Cantoral em Maria do Bairro é unanimidade entre os noveleiros, mas alcançou outros públicos também por conta das piadinhas na internet. E o mais engraçado é que alguns nomes que não serão inesquecíveis são justamente de vilões que vieram com a premissa de reviver antagonistas do passado. O que dizer da nova Catarina Krill no remake de Cuna de Lobos, que agora foi interpretada pela espanhola Paz Vega, ou da nova Paola Bracho, vivida pela Sandra Echeverría no remake de A Usurpadora. Nem de perto repetiram a glória do passado. Ou seja, quanto mais querem forçar a barra no sentido de reviver o mesmíssimo personagem, menos conseguem. Acrescento aqui mais dois personagens com esse mesmo perfil. A nova Soraya Montenegro, no remake de Os Ricos Também Choram, foi interpretada por uma boa atriz jovem chamada Fabiola Guajardo, mas o personagem em si já não foi tão brilhante. Ou o novo Henrique de Martino, vivido pelo Fernando Colunga, foi uma decepção total, parecia mais vítima que vilão. É por isso que não dá para viver eternamente no passado. Bom, mas apesar de eu não ter bola de cristal, resolvi me arriscar com alguns palpites. Então vou atrás das novelas recentes, das de 2020 para cá, e lá selecionei dois times de malvados. Uma parte que já passou no Brasil, e outra que permanece inédita por aqui, mas promete. São personagens que tiveram bastante repercussão dentro das novelas em que eles estavam, então podem vir a ocupar lugares importantes para as gerações do futuro. Das novelas que passaram aqui no Brasil, destaco a interpretação do Eduardo Santamarina como Otávio Toscano na novela A Desalmada, exibida pelo SBT em 2022 e produzida um ano antes no México. E aqui apostaram num filão que a Televisa sempre dominou, a figura do fazendeiro autoritário e cruel de uma boa novela rural. Aqui ele inclusive se veste de preto dos pés à cabeça para usar todo
todo o figurino de vilão possível. O ator Eduardo Santamarina já interpretou outros personagens que têm inúmeras características em comum com o Otávio, mas esse aqui foi o mais emblemático. Além disso, a novela produzida por José Alberto Castro fez tanto sucesso que resolveram não castigar o vilão no final, e sim deixar ele vivo e escondido para quem sabe retomar a história mais adiante. Mas o projeto A Desalmada 2 não saiu mais do papel, e nada sugere que vá sair. Ou seja, o Otávio ainda por cima virou um vilão que se deu bem no final da história. Outro personagem bem interessante foi o Sérgio, de Se Nos Deixam, interpretado por Alexis Ayala na produção de Carlos Bardassano. É bem verdade que o Sérgio é menos cruel que o Otávio, mas nem por isso deixa de ser um bom antagonista. Ele é retratado de forma mais humanizada. Então, o que torna ele um vilão é justamente o ego gigantesco do personagem, que era o âncora de um telejornal e que troca a esposa por uma mulher bem mais jovem. Quando a esposa decide fazer o mesmo e se envolve com um bonitão mais jovem, bate a dor de cotovelo e ele começa a aprontar várias para impedir esse romance de vingar. No campo das vilãs das novelas recentes exibidas por aqui, a minha favorita foi a Olga, de Minha Fortuna é Te Amar, e que foi uma piriguete do mal interpretada pela atriz Michele Gonzalez. Aparentemente, a personagem era isso, apenas uma moça fácil e atirada no bairro. Mas a Olga tinha um lado sombrio, que consistia em traumatizar uma criança inocente para alcançar seu objetivo: conquistar o Vicente, o pai do garoto. Essa foi uma novela repleta de bons antagonistas, muitos inclusive interpretados por atores mais consagrados e experientes. Mas acho que foi justamente o frescor de uma cara nova, num perfil ligeiramente diferenciado, que deu o toque de graça. A Olga, por exemplo, não era uma vilã buscando ascender socialmente, ela só queria o macho dela, a qualquer preço. E de tanto torturar o filho do galã para que ele não falasse, ela acabou presa e com a língua arrancada no final da novela. Mas tem muita novela recente que permanece inédita por aqui e estão repletas de bons exemplares do lado ruim da força. La Herência, uma produção de Juan Osorio e Roy Rojas em 2022, foi uma novela em que eu me diverti bastante, como quase toda novela rural da Televisa. Nessa aqui a história é a seguinte: 5 filhos adotivos de um fazendeiro são obrigados a compartilhar a herança com a filha legítima dele. O principal vilão da história é o Pedro, interpretado pelo Daniel Albitar. O típico vilão histérico que a gente ama e que está o tempo todo conspirando para derrubar os outros irmãos da divisão dessa herança. Um dos destaques do personagem é que ele tinha uma espécie de quarto de tortura dentro da fazenda, onde ele aprontava poucas e boas para os inimigos dele. Foi exagerado, foi engraçado, foi excelente. Merece lugar na lista. O ator Jorge Salinas é um astro bem conhecido do público brasileiro e em 2023 interpretou o Armando Quiroga na novela Perdona Nuestros Pecados. Essa era uma novela de época chilena que a Televisa transportou para os dias atuais. Então todas as maldades do personagem soam bem mais exageradas. Era a premissa do pai autoritário que arma de tudo para separar a filha do rapaz pobre que está apaixonado por ela. E a coloca num colégio interno, rouba o filho dela, enquanto bota a esposa num hospício porque ela tinha descoberto a traição dele e por aí vai. Essa foi uma novela produzida por Lucério Soares em que eu me diverti bastante também, e que o vilão é praticamente o protagonista do enredo. Ele apronta 1001 coisas no afã pelo poder e pela conservação dos bons costumes. Eu achei que o Jorge Salinas estava até um pouco over no papel, mas vilão tem disso. Uma das novelas recentes que eu mais gostei, se não a que eu mais gostei, é El Amor Invencible, produzida por Juan Osorio em 2023. E aqui temos 2 bons vilões para chamar de inesquecíveis.
Para resumir a história, uma menina se apaixona pelo filho de um poderoso empresário, engravida de gêmeos e ainda por cima perde a pista do paradeiro das crianças depois de ser dada por morta. Anos depois, ela se infiltra na empresa da família sob nova identidade, buscando reparação de tanto dano. O grande vilão da história é o poderoso Ramsés Torre-Negro, interpretado pelo Guillermo García Cantú, que é um daqueles atores especialistas em grandes malvados, mas nesse aqui ele tá especial. Ramsés é mega psicopata, mexe com tráfico de pessoas, manipula a família inteira e praticamente define o destino de todo mundo ao redor. Tem uma cena onde ele mata os pais da protagonista a sangue frio na frente dela. Uma das inúmeras tramóias do vilão é casar justamente o filho com a perigosa Columba Vidiarreal, interpretada por uma Marlene Favela como você nunca viu. Que grande vilã! Ela é uma mega empresária, culta e sofisticada, mas na prática apronta os maiores barracos durante a novela inteira. Que vontade de dar um spoiler do final da vilã, mas sugiro que você assista a novela, porque vale bastante a pena. Marlene Favela é com certeza um dos nomes fortes do elenco. E aí o produtor Ron Osório estava inspirado em apresentar grandes especialistas da maldade. E nesse ano de 2024, com certeza a vilã de maior repercussão na TV mexicana também foi numa novela dele. Me refiro a Ginebra Nicolitti, interpretada pela maravilhosa Altair Jarabo em El Amor no Tiene Receta. A atriz Altair Jarabo tem uma larga sequência de vilãs, mas todas tinham meio que o mesmo perfil, a noiva do protagonista que não se conforma de perder o cara. Dessa vez, Ginebra é uma jovem com traumas do passado e que precisa sustentar uma gravidez de mentira para enganar um milionário. Ela então rouba a filha da protagonista na maternidade e apresenta a criança como se fosse dela. Mas o tempo passa e ela já não precisa nem do cara milionário e nem da criança. E ela manda se desfazer da menina. Bom, nem precisa dizer que o destino de todo mundo vai se cruzar. E essa vilã vai fazer literalmente o diabo para não ser desmascarada. Gente, essa foi daquele tipo de vilã que acaba roubando a novela para si. Então se preparem, porque provavelmente ela não será esquecida tão cedo. Até por isso, dá mais vontade que logo passem novas novelas por aqui. Ou para quem é ansioso como eu, baixa logo que tem como assistir. Não sei se todos esses vilões vão figurar numa lista daqui 10 ou 20 anos, mas para agora tenho certeza que são antagonistas que deram o que falar, foram bem interpretados por atores carismáticos e o principal, aprontaram bastante. Quais vilões recentes você tem acompanhado e dito: esse vilão tem tudo para ser inesquecível? Deixa aqui sua lista, seu like e a sua inscrição no Almanaque Latino. Até a próxima semana.